Isaías 58, verso 11 a 14. Ele diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Fala comigo, amém. Palavrinha boa de ouvir, né? Deus falando que você será uma fonte. Deus falando que você será como um jardim bem regado. Falando que o Senhor o guiará constantemente, que o Senhor cuidará de você. Quantos aqui gostam de ouvir mensagens como essa, além de mim? Amém? É gostoso você ouvir que Deus tem um plano para você. É gostoso você ouvir que Deus está cuidando de você. É bom você ouvir que Deus tem planos maiores e melhores para você, sim ou não? Só que esse texto, ele não é só isso, ele não se resume a isso. Isaías, no capítulo 58, ele está dizendo a respeito do verdadeiro jejum. Ele começa o capítulo 58 falando sobre isso. E quando eu penso na palavra jejum, naturalmente a gente pensa na abstinência de alimento. Eu vou fazer um jejum, eu vou ficar sem comer, vou tirar alguma coisa que eu gosto muito, que me dá muito prazer, eu vou abrir mão disso por um determinado tempo. Mas eu quero ir um pouquinho mais profundo com você. Eu não quero me ater à escatologia do jejum, mas eu quero dizer para você o que, na prática, o que realmente ele significa. E jejum significa sacrifício. Meu sacrifício. Eu não tenho autoridade, não tenho nada para oferecer como Cristo fez por nós. Nós acabamos de cantar aqui: Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Eu não sei se quando eu canto isso mexe dentro de mim de uma maneira tão profunda, porque essa frase, ela revela que não existe nada mais importante que Deus possa fazer do que o que Ele já fez, que foi nos oferecer Cristo. Amém? E eu quero voltar um pouquinho no verso 3, no capítulo 58 mesmo, mas volta um pouquinho no verso 3, que agora a gente vai entender por que Isaías chega nesse ponto, por que ele chega falando sobre esse texto gostoso que aquece o coração. Eu quero destrinchar um pouquinho com você. No verso 3 ele diz assim: por que jejuamos, dizem, se ninguém vê? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda.
Então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz desapontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Vocês conseguem entender que é algo muito mais profundo? O jejum não é apenas você abrir mão de algo, porque você, assim, eu já vi muita gente com uma ideia muito errada sobre o jejum. Eles falam: não, eu vou abrir mão disso aqui para Deus me dar isso aqui. Eu vou abrir mão de tal coisa para Deus me abençoar em tal coisa. Gente, a gente está achando que... Eu não sei se né, tem bastante gente de Taubaté aqui, mas não sei como você conhece isso na sua cidade. Mas lá em Taubaté tem uma feira chamada Feira da Barganha, que para nós taubatianos é breganha, né? Que você vai lá com coisas velhas para trocar por coisas velhas. É isso, esse é o resumo, né? E muitas vezes a gente acha que a gente pode fazer isso com Deus. A gente acha que a gente consegue, a gente tem capacidade de fazer isso com Deus. E Isaías, ele está dizendo aqui o seguinte: olha, não é isso que eu espero. Não é uma religiosidade que eu espero. Não é algo só aparente que eu espero. Não agrada o meu coração você vir à igreja, levantar as mãos e cantar bem alto, se quando você sai dessa porta para fora, você não oferece um sacrifício verdadeiro à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos, ao lugar que Deus te colocou para você trabalhar, na sua escola. Uma das coisas que eu e a minha esposa temos trabalhado muito com os adolescentes e com os jovens no Influa é exatamente isso. Você tem a oportunidade de ser luz aonde você está, lá na sua escola. Então honra seus professores. Na sua casa, honra os seus pais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Eu não quero que você pense que essa é uma mensagem só para trazer você a servir mais na igreja. Cara, eu falei aqui alguns domingos atrás no ofertório, a gente não abençoa a igreja. A Bíblia, ela diz que é o maior que abençoa o menor. O corpo de Cristo te abençoa quando você está disposto a fazer algo em prol dele. Cristo te abençoa quando você está disposto a fazer algo por amor a ele. Então não é um convite para você começar a servir mais na igreja. É um convite para você começar a ser um melhor marido para sua esposa. É um convite para você começar a ser uma melhor esposa para o seu marido. Um melhor filho para os seus pais. Porque esse é o jejum que realmente agrada o coração de Deus. Esse é o sacrifício que realmente agrada o coração de Deus. É quando você está disposto a fazer algo para que o nome de Jesus seja glorificado naquilo que você faz. Amém? Então olha só. O jejum, ele fala de sacrifício. Ele fala de vencer sua vontade, de vencer suas limitações, vencer o padrão natural das coisas e andar num padrão mais alto. Fala de não se moldar aos padrões dessa terra. É o que diz lá em Romanos 12. No verso 1 e 2 ele diz: irmãos, eu rogo pelas misericórdias do Senhor que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. Isso são coisas racionais. Você ser um bom marido, você ser uma boa esposa, você ser um bom profissional onde você está, isso é algo racional, isso não é espiritual. Isso não tem a ver com o que você faz aqui no domingo de manhã. Isso tem a ver com o que você faz no seu dia a dia junto com Jesus. E aí ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem um padrão de vontade para nós, Ele tem um padrão de vontade para você. E esse padrão, ele não é igual ao padrão comum do mundo. Ele é um padrão maior, ele é um padrão acima. E meu amigo, se você quer viver e receber e experimentar esse padrão de Jesus para você, você precisa estar disposto a estar também num padrão diferente. Não ser como todo mundo. Frase de mãe, né? Devia estar na Bíblia isso. Frase de mãe. Não, você não é todo mundo. Você não tem que ser igual a todo mundo. Você tem que olhar para Jesus e buscar a ser igual a Ele. O jejum fala de não tratar a sua esposa de qualquer maneira, mas com a honra que ela merece. Afinal, a glória do homem é a sua esposa. Cadê os maridos? Faz um AU aí. Como você trata a sua esposa, meu amigo? Você tem dado a ela o cuidado e o amor que ela realmente precisa? Agora em julho eu completei 10 anos de casado. Dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, foi o dia da minha independência também. Conquistei a mulher da minha liberdade, não é a estátua da liberdade, né? A mulher da minha liberdade. E uma coisa que eu aprendi durante esses 10 anos, eu ouço assim, às vezes muitas pessoas falando: nossa, Jonas, meu primeiro ano de casado foi muito difícil. Muitas brigas, muito isso, muito aquilo, e não sei o que e tal. E você, como é que foi? Eu falei, cara, não teve assim, nada muito ruim, não. Mas e no segundo ano? Cara, o segundo ano foi melhor que o primeiro. E o terceiro foi melhor. E o quarto foi melhor. Ah, então quer dizer que você tem um casamento perfeito? Cara, não tem um casamento perfeito. Mas eu e a minha esposa, a gente se esforça para que o ambiente da nossa casa seja o mais saudável possível. E não tem como ser saudável se Jesus não estiver nele. E isso não depende do que você faz no domingo de manhã aqui. Isso depende do que você faz todos os dias quando você acorda. Eu nunca saio de casa sem antes ir lá do lado da cama da minha esposa e dar um beijo nela. Nunca saio de casa sem fazer isso. Todos os dias eu acordo cedo e antes de eu sair de casa, eu vou lá do ladinho dela na cama, dou um beijo nela. Às vezes ela acorda e fala, bom dia, meio dormindo. Às vezes ela nem percebe e está tudo certo. Isso é um sinal de honra. Isso você não precisa aprender na igreja. Isso é o que você, marido, precisa fazer todos os dias, naturalmente. Efésios 5:25 diz: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Maridos, você precisa se entregar pela sua esposa. Não é ela que precisa fazer o trabalho pesado de casa, não é ela que tem que carregar a bolsa pesada, não é ela, é você. Não é a mulher que tem que tirar o lixo e pôr o lixo para fora, é você, marido. Posso ouvir um amém, esposas? Amém. Mas calma que vai chegar a hora de vocês, maridos. Vocês vão ser honrados também, amém? É você, marido, que precisa defender sua esposa. Eu vou contar uma história para vocês, muito engraçada. Ela está olhando para mim ali já. Lá em Taubaté a gente morava numa chácara. E à noite era, assim, um silêncio absurdo. Você só escutava barulho das vacas de um lado e dos cachorros do outro. Era só isso que você escutava. E um dia, já era, acho que 1h da manhã mais ou menos, a gente começou a escutar um barulho no portão. Era aqueles portão de chapa grande assim. A gente começou a escutar um barulho no portão. Um barulho absurdo assim, muito alto. Na hora a gente pulou da cama assim, e a Carla falou assim, Jonas, estão tentando entrar aqui em casa. E aí, o que eu já fiz na hora? Falei, não, eu levantei e tal,
super corajoso, né? Falei, não, vou te defender agora. Fui lá na cozinha, peguei uma faca. Falei, se tiver alguém entrando aqui, eu vou te defender. E aí, quando eu voltei para o quarto, juro para você, ela estava assim, ó. Eu falei, o que você está fazendo aí? Falou, vai que ele tem uma arma e ele começa a atirar. Aí eu saí com a faca de cortar pão na mão. De requeijão. Não era faca de cortar pão. E aí eu saí, olhei, não tinha nada. Abri o portão com cuidado, olhei, não tinha nada. Voltei para a cama. Estávamos de novo, quase pegando sono, o barulho de novo no portão. Eu falei, agora eu te pego. Saí correndo, falei para ela, fica aí. Ela, não vai, pelo amor de Deus, não vai, fica aí. Falei, não, eu vou porque eu preciso te defender. De repente, ela liga pro meu cunhado. Ele fala assim, Jonas, espera aí que eu tô chegando. Aí montou a gangue, né? Aí ele chegou com uma pistola de chumbinho. Eu com uma faca de cortar pão e ele com uma pistola de chumbinho. E ele chegou com o carro se dando cavalinho de pau e não sei o que e tal, e aquela barulheira, ligando farol e não sei o que. E aí a gente abriu o portão de casa, escancarou assim e saiu. Ele começou a carregar a pistolinha, apontou para o ar, que ele foi atirar, travou, não saía, e aquele negócio tudo, e a gente ali, a adrenalina a mil, a gente se sentindo os Vingadores da Shopee. Aí meu cunhado falou assim, olha, eu vou voltar para minha casa, se acontecer alguma coisa você me liga de novo. Tá bom. Meu cunhado saiu, o que aconteceu? O barulho no portão de novo. A hora que eu abri, eu falei, agora eu vou te pegar no pulo. A hora que eu abri a janela com tudo assim, ó. Você não acredita. Era um dos nossos cachorros que estava querendo sair para a rua e estava batendo a pata no portão. Só que isso, depois de um tempo, minha esposa falou assim, olha, mas eu quero te agradecer, quero elogiar a sua postura. Eu falei, por quê? Falou assim, porque talvez muitos se esconderiam debaixo da cama, mas você foi lá, você teve coragem, e você foi lá, porque você quis me defender. E quando nós viemos para os Estados Unidos, eu falei para ela, falei assim, você pode ficar tranquila, que o peso que a gente vai carregar aqui, eu estou pronto e eu estou preparado para fazer. Você só é minha ajudadora, mas deixa que eu vou carregar esse peso. E eu digo para você, meus amigos, esses 2 anos e meio que nós estamos aqui, nós estamos vivendo um nível de maturidade no nosso casamento que nós nunca tivemos na vida. Simplesmente porque eu entendi que eu preciso honrar minha esposa. Marido, qual foi a última vez que você levou uma flor para sua casa, sem ser uma data especial? Qual foi a última vez que você levou um chocolate? Qual foi a última vez que você preparou o almoço? Nós já tivemos o testemunho aqui do nosso pastor, né? Está em dia, com flores. Meu Deus. Qual foi a última vez que você organizou a cozinha para sua esposa? Isso não é espiritual. Você não precisa de uma revelação dos anjos para você fazer isso. Você só precisa ter o entendimento que isso realmente agrada o coração de Deus. Agora, cadê os maridos? Vocês ficaram meio desanimados, é? Coloquei uma régua alta. O jejum fala de tratar o marido com a verdadeira honra. Efésios 5:22 diz o seguinte: esposa, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
E Colossenses 3,18 vai dizer: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Se a esposa está no Senhor, então ela se sujeita ao seu marido. E é muito comum nós observarmos, e se a gente perceber, você vai ver que é um padrão quase que comum, aonde muitas mulheres não conseguem se sujeitar aos seus maridos. Tem uma piadinha que a gente faz, né? Não, lá em casa a última palavra é minha, sim senhora. Né? Cara, toma cuidado com isso. Você é o cabeça da sua casa, você que tem que direcionar. E esposa, você precisa confiar no seu marido. Obviamente, se ele é um homem temente a Deus. Se ele é um homem que busca Deus, se ele é um homem que carrega princípios, se ele é um homem que se alimenta da palavra, você precisa se sujeitar a ele, você precisa acreditar que ele está enxergando coisas lá na frente que você ainda não viu. Isso não é espiritual. Isso é algo natural. Cara, quantas pessoas a gente ouve que tem dificuldade no casamento porque o marido quer fazer algo e a esposa nunca quer. Ela tem que dar a última palavra, ela tem que dizer como vai ser, de que jeito vai ser. Esposa, confie no seu marido. Confie que ele está recebendo algo de Deus, um direcionamento de Deus para sua casa, para sua família. O dia que nós decidimos vir para os Estados Unidos, eu cheguei na minha esposa e falei para ela: preciso falar com você. Tomei uma decisão. Ela falou: qual? Eu quero ir embora para os Estados Unidos. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: olha, Jonas, eu estava orando esses dias e eu senti que você precisava tomar uma decisão importante. E a minha oração foi: Deus, a decisão dele já é a minha decisão. Não importa qual seja, o que ele decidir, eu vou junto com ele, eu vou fazer junto com ele. E eu vou dizer para você, tudo que nós vivemos aqui, nessa estação chamada América, nas nossas vidas, nós vivemos com graça, nós vivemos com leveza, porque quando eu olho para o lado, eu vejo que tem alguém que já comprou a minha briga junto comigo. Quando eu olho para o lado, eu sei que eu estou de mão dadas com uma pessoa que no dia que eu estou cansado, ela chega em mim, ela prepara o meu café, ela cuida de mim, ela ora por mim, ela me dá uma palavra da Bíblia. O dia que eu estou desanimado, ela olha para mim e ela fala: eu acredito em você, vai lá e resolve. Isso é algo ordinário. Isso não é algo sobrenatural. Amém, esposas? Se seu marido está aí do seu lado, olha para ele e fala assim: eu confio em você. Amém, maridos? Aú! Jejum fala de cuidar bem daquilo que Deus confiou em você. Pais, você tem uma responsabilidade com seus filhos. Porque existe algo assim muito poderoso de Deus para a nova geração. Sempre houve. Sempre houve. Você vê ao longo da Bíblia que as responsabilidades, elas eram transferidas geração após geração. Quando Davi estava no leito de morte, ele manda chamar Salomão. E ele dá um conselho para Salomão. Ele fala para Salomão: Salomão, seja homem. Encare a vida. Seja diferente. Salomão fez o que Davi não conseguiu fazer. E você vê que a Bíblia, ela acontece essas transferências. Elias transfere a responsabilidade para Eliseu.
Paulo transfere para Timóteo, Jesus transfere para os 12, e isso vai acontecendo porque a nova geração sempre vai ter a responsabilidade de reconstruir algo que nós não conseguimos fazer. Colossenses 3:21 vai dizer: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Um dia, eu estava em crise, e eu estava orando, foi num aniversário meu, e eu estava orando, e eu estava chorando, porque eu falei assim: Jesus, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração para pregar sobre paternidade, mas eu não tenho filhos. Como eu vou pregar sobre algo que eu não vivo? E eu lembro claramente de Jesus falar para mim o seguinte: Jonas, não é sobre o que você acha que você tem que ter. Você pode não ter filhos, mas desde a sua adolescência você cuida dos filhos dos outros. E é muito triste, eu vou falar de verdade, como alguém que tem 20 anos de experiência cuidando de jovens e adolescentes. É muito triste os pais nos procurarem muitas vezes e dizer: conversa com meu filho, porque ele ouve mais você do que eu. Isso é muito triste. Isso é muito ruim. Isso quer dizer que você, pai, não está sendo uma boa referência para o seu filho. A primeira pessoa que o seu filho tem que procurar é você. Se o líder dele, se o pastor dele tem mais voz na vida dele do que você, tem alguma coisa errada com você, não com ele. E é sua responsabilidade não deixar o seu filho desanimar. É sua responsabilidade. Salmo 127:3 vai dizer que os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Eu falo isso não como um pai, mas eu falo isso como um filho. Porque eu tive pais que me prepararam, eles entenderam, meu filho é uma flecha. No dia que uma das respostas que nós buscávamos de Deus para vir para os Estados Unidos era a bênção dos nossos pais. E quando nós procuramos nossos pais para falar, todos eles nos abençoaram. Eu fui conversar com meu pai um dia e falei: pai, preciso te contar uma coisa. Ele virou para mim e falou: eu já sei. Eu falei: hã? Ele falou: eu já sei, você vai embora para os Estados Unidos. Eu falei: como assim? Ele falou assim: tem 3 meses que Deus falou comigo e eu estou orando por você. Minha mãe, há 60 dias antes da gente vir para os Estados Unidos, ela sofreu um acidente. Ela quebrou os 2 pés. E ela ficou na minha casa por 60 dias para ela se recuperar. Ela não podia pôr os pés no chão. Em uma madrugada, nós estávamos lá naquele processo de conseguir agendamento para visto e não sei o que, e toda aquela correria. E numa madrugada, minha mãe me acorda e fala assim: filho, eu estava orando de madrugada, chorando. E Deus me disse que Ele me colocou nessa cama, Ele me colocou na sua casa para eu aproveitar esses dias. Porque Ele vai te levar para um lugar muito distante daqui. E eu posso dizer para você, pai e mãe, os meus pais me apontaram um destino. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Eu não ia deitar uma noite sem que minha mãe falasse para mim: você já leu a Bíblia hoje? Leia um versículo. Eu brinco que, falo para as pessoas que a minha infância, as minhas brincadeiras era eu e os meus irmãos brincando de cultinho. Isso fez a diferença na minha vida. Porque eu via a minha mãe sendo uma mulher de oração. Eu via o meu pai sendo um cara que levantava cedo todos os dias e saía para lutar, para batalhar, para trabalhar. E eles me apontaram um caminho. O jejum é o sacrifício de você, pai, pegar o seu filho no sábado e levar ele para o Influa. Gente, ontem foi incrível o que aconteceu na sala de casa. Quando nós terminamos
o bate-papo com eles ali, nós entramos num período de ministração. E simplesmente nós não conseguíamos parar. Porque eles começaram a clamar a Jesus e eu olhava assim os jovens e adolescentes chorando compulsivamente. E eu olhava para o semblante de cada um deles e eu falava: meu Deus, que poderoso isso. O Benício que batizou ontem, cara, aquele menino, ele estava derramando um óleo fresco e suave na sala da minha casa ontem. As lágrimas dele foram como um rio que saíam e encharcavam a minha casa. E eu olhava as pessoas ao redor, todos completamente tocados por Jesus naquele momento. Pai, entenda isso. É sua responsabilidade apontar o destino profético do seu filho. É nossa responsabilidade como igreja, como líderes maduros, apontar o destino para a nova geração. É nossa responsabilidade. Eles serão os reparadores dos muros. Eles vão reconstruir aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém? O jejum fala sobre os filhos honrarem os pais. Êxodo 20:12 diz: honre seu pai e sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. E Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada o Senhor. Isso não é só para o filho adolescente, isso é para todo mundo que é filho. Isso é para todos nós. Você precisa honrar seu pai, você precisa honrar sua mãe, você precisa ser fiel a eles. Você precisa ministrar sobre eles. A mesma coisa que eu faço pela minha esposa, eu fazia também pelo meu pai. Quando meu pai não era cristão, eu saía de manhã para ir trabalhar, eu entrava no quarto dele, eu dava um beijo na testa dele. Enquanto eu beijava a testa dele, ele estava dormindo, eu orava por ele. Eu falava: Jesus, alcança o meu pai. E eu tive a alegria e o privilégio de batizar meu pai. Eu tive a alegria e o privilégio de ver meu pai ministrando louvor junto comigo na igreja. Hoje, meu pai serve na igreja dele lá em Taubaté. Minha mãe, meus irmãos estão todos espalhados nas poemas do Brasil. Uns em São Paulo, outros em Taubaté. E eu olho e eu falo assim: Jesus, isso é fruto de honra. E deixa eu dizer uma coisa para você, filho. A verdadeira honra não está em honrar quando ele é perfeito, mas a verdadeira honra, ela está quando você percebe que mesmo seus pais sendo imperfeitos, você está ali honrando ele. Honrar quando tudo está bom, quando tudo é legal, quando seu pai te dá tudo o que você precisa, é fácil. Agora, honrar quando você consegue, você tem maturidade para enxergar as falhas dele, mas mesmo assim você consegue honrar, essa é a verdadeira honra. E para a gente encerrar, o verdadeiro jejum, ele fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39, ele diz: o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a você mesmo. E foi o resumo do que nós lemos no texto de Isaías, quando ele fala: olha, você precisa fazer algo por alguém. O seu sacrifício precisa trazer cuidado para alguém. Quando o Wilker ministrou aqui, ele falou assim: segura a mão da pessoa que está do seu lado. Talvez ela precise de um abraço, talvez ela precisa. As pessoas precisam ver Jesus, o Jesus que age em nós. As pessoas precisam ver. Ontem no Influ nós estávamos falando sobre a história de Raabe, uma prostituta que entendeu qual era o papel dela.
E o mais incrível de tudo, o nome dela está na linhagem de Jesus Cristo. Quando você estende a mão para alguém, a Bíblia diz isso. Quando você faz a um pequenino, você faz a mim. Jesus diz isso. Quando você se importa com a pessoa que está do seu lado, você está vivendo o verdadeiro evangelho, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Só que para você amar ao próximo, você precisa amar a si mesmo. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar do seu coração. Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque a vida depende dele. Cuida de você, cuida da sua saúde, cuida do seu casamento, cuida da sua casa. Não se preocupe em ter um microfone na mão para ministrar. Ministre na sua casa, nos seus filhos. Não se preocupe em ser visto por alguém. Faça mesmo quando ninguém está vendo. Honre no seu trabalho quando o seu chefe não está vendo. Honre na sua escola. Honre o seu casamento quando sua esposa não está perto de você e uma mulher aparece perto de você. Honra seu marido. Honra seus pais, mesmo quando eles são imperfeitos. E o último texto que eu quero ler com você, Mateus 22:37. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amar a Deus com todo o coração fala de colocar toda a verdade na nossa adoração. E colocar verdade na adoração não é levantar a mão aqui na igreja e derramar uma lágrima. Colocar a verdade na adoração é você entender que você está aqui não porque você merece, mas porque Jesus escolheu você para estar aqui. Eu estou ajudando um amigo do Brasil que está passando por uma situação complicada no casamento. Ele errou no casamento. Ele falhou com a esposa. E ele me ligou e ele falou assim: cara, como é que faz para lidar com o sentimento de culpa? Porque eu não me sinto merecedor. A pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim: cara, e antes do seu erro, você era merecedor? Ele falou: não. Eu falei: então o merecimento não tem a ver com o seu pecado ou com a sua santidade. Jesus escolheu você, não porque você merece. Jesus nos ama não porque nós merecemos, mas essa foi uma escolha dele. Então quando eu coloco o meu coração, quando eu digo, não, eu preciso adorar a Jesus em verdade, em espírito e em verdade, é o meu coração íntegro, reto diante dele. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Às vezes é ser racional, fazer coisas ordinárias. Quando você cuida do seu casamento, quando você cuida dos seus filhos, você, líder, que chega na igreja mais cedo, que prepara o envelope, que ajusta as cadeiras, o pessoal do louvor que está aqui, isso é racional. Isso é racional. Isso é o entendimento natural de que você precisa fazer algo. Mas isso não substitui o que você faz no dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E qual é o segredo de tudo isso? Mateus 6,6. Um lugar de intimidade com Jesus.